Bom, o programa de hoje nós vamos fazer uma entrevista importante e eu peço atenção principalmente dos pais que têm filhos no ensino médio. Uma alteração aí que pode ocorrer no ensino médio, para você ter uma noção do que estão planejando para o futuro do seu filho. E eu recebo aqui no estúdio o professor Douglas Branco de Camargo, mestre em educação, também especialista, em ensino médio, para a gente discutir esse assunto. Professor, boa tarde e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui na TV Litoral Panorama, né? E hoje, então, para falar desse assunto tão pertinente, tão atual da nossa semana, né? E que vem trazer uma política pública de educação bastante importante. Professor, porque o assunto é transformar o ensino médio e desse ensino médio 40% em AD, ensino à distância. Ensino à distância é uma coisa que já vem há muito tempo aí, que a gente tem cursos técnicos, em cursos universitários, faculdades, universidades e tudo mais. Aí é uma opção. Mas como é que o senhor vê transformar? Não é acrescentar esses 40% do EAD, e sim é trocar o presencial pela distância. Como é que fica a qualidade desse ensino? Assim, a gente tem que entender que isso é uma proposta que está em avaliação do Conselho Nacional de Educação. Isso não foi ainda efetivado, não foi ainda... Sim, não foi votado. Não foi, né? Nem por medida provisória, nada ainda. Tanto é que a gente está percebendo, enquanto teóricos, que o governo está olhando isso com cautela, e até há uma entrevista do ministro Mendonça Filho que diz que não vai aceitar, né? Uhum. Mas a gente sabe também que isso faz parte de uma agenda, de uma égide de mercado histórica do ensino médio. Sim. Né? O ensino médio, historicamente, ele vem sendo negligenciado pelas políticas públicas, pelos lobistas da economia, enfim, né? Porque ele é gasto. E trazer 40% desse ensino à distância como atividade fim é problema, né? Várias organizações estão se articulando, estão querendo entender mais o que é isso, porque isso surgiu de modo muito novo. Você havia comentário, professor, sobre isso só quando chegou no Conselho Nacional de Educação, que é só o pessoal de casa entender, esse conselho esse primeiro contato com essa ideia, né? O Conselho Nacional de Educação, ele é consultivo, ele orienta o MEC em várias ações. Uhum. Entender um pouquinho quem são os nomeados desse conselho, são nomeados pelo próprio governo federal. Uhum. Para orientar o MEC, que é o Ministério da Educação, que é um órgão do governo federal, do Executivo. Isso. O nosso secretário de Educação do Estado faz parte do CNE, né? O Eduardo Deschamps, que é quem apresenta essa proposta para o MEC, ele é presidente do Conselho Nacional de Educação. Mas nós temos o Rafael Lucchesi, que é o relator dessa situação, dessa proposta, e que traz isso como uma atividade fim. Se nós tivermos o ensino EAD como uma proposta a mais para você ter um bom ensino, qualificar a educação, sim, tranquilo, isso é bom. É atual. É uma proposta natural do ensino, até mesmo porque esse jovem muitas vezes sai do ensino médio, ele vai fazer uma faculdade de distância ou parte dessa faculdade de distância. No entanto, você transformar 40% dele em atividade à distância, EAD, onde o aluno não foi preparado para, né? Ele não tem, ele ainda é um jovem, claro, ele ainda é um adolescente, ele não tem completamente a questão das regras, do tempo, de quanto tempo ele vai ter que destinar para isso. O comprometimento também, né, professor? O próprio comprometimento, né? Então, isso é problema. Da forma como ela está apresentada, sem você clarificar isso, como que vai ser, onde, como que eles vão ter acesso a isso, está bastante nebuloso, bastante escuro, e a gente, quanto educador, fica preocupado. Só para deixar claro, como o senhor já falou lá no começo, isso está em termos de estudos, pelo Conselho, então é uma situação que chegou nova, tem toda uma análise para, aí sim vai ser dito, não, se for um complemento, porque a ideia inicial seria tirar do 100% de aula presencial, 60% presencial, 40% à distância. Agora, 100% presencial e mais 40% à distância, aí ok. Seria mais ou menos esse o pensamento dos educadores? Até por...
A priori, sim, né? Assim, vamos colocar de modo geral que sim. Até porque, no Plano Nacional de Educação, a gente tem um aumento da carga horária do ensino médio. E também dessa educação integral no ensino médio. Então, você continua com ele presencial às 4 horas e até 2022 tem uma proposta de aumentar ele para 5 horas. Então, essa outra 1 hora você faria à distância. Que é o que a gente achava que ia acontecer. No entanto, aconteceu o inverso. Hoje, então, continua-se como está, então se tira da escola 2 dias o aluno. Na conversa, assim, quando foi lançado esse projeto, professor, muitas pessoas acharam assim, do jeito que a educação e o ensino médio está, nas escolas estaduais e tudo mais, a ideia vem do nosso secretário de Estado da Educação. Não seria uma maneira de tentar encobrir um pouco esse descaso que o senhor falou da educação na contratação de professores, na questão das escolas? Tivemos aqui a escola Egino Pio, que foi inaugurada sem classe para os alunos. Agora, no Laureano, 35 alunos, querem 40, vai reduzir também o número de professores, aumentar as salas de aula. Não é uma válvula de escape para esse investimento feito? Na verdade, é uma válvula de escape para o investimento que não é feito. Isso. Né? Porque quando você pensa em organizar a educação, em você qualificar os professores, a educação, você fala em qualificar professores. Sim. Nós estamos naturalmente tendo uma defasagem na formação desses professores. Né? Nós não temos professores formados em diversas áreas. E aonde o erro não está na meritocracia desses professores não se formarem, porque as pessoas não querem ser professores. Porque o professor ganha muito pouco. Né? Não é o Douglas que está falando isso, porque eu também sou professor. As pesquisas vêm dizendo isso ao longo do mês que diz isso, né, professor? E naturalmente, os grandes teóricos, as próprias políticas do MEC vêm dizendo, olha, nós não temos professores, mas vamos entender por que as pessoas não querem se tornar professores. É pela má infraestrutura das escolas, pela precariedade na própria formação dos professores, a precariedade a violência, como a gente já veio falar, contra os professores, a gestão que é desqualificada, né? Muitas vezes ela é politiqueira e não... Então, isso são problemas que refletem em as pessoas não querer ser professor. E aí, lá na escola, com os nossos filhos, então, eles pagam isso voltando para a sociedade como algo negativo. Não havendo investimento por parte do Estado, a gente joga para o aluno algo, então você vai estudar à distância. Se você não atinge o que é desejado, então você não cumpriu com o que deveria. Sim. Então, a gente tira do Estado a responsabilização pelos nossos direitos básicos, né, e passamos para o aluno, para o cidadão, algo que é dele de direito. Sim. Né? E aí a gente joga numa questão da meritocracia, de que ele não fez, de que ele não é capaz, de que ele... Né? E há um interesse da própria égide de mercado e de uma agenda internacional, econômica, que não precisa de gente bem formada. Sim. Né? Então, eles não precisam, o próprio governo não precisa de gente crítica, de pessoas que tenham um ensino, que tenham um conhecimento elaborado, que façam uma análise, que façam críticas. Por quê? Isso vai acabar questionando os próprios atos do governo. Né? Até porque, analisando assim, né, professor, o ensino à distância... nada mais é que seria, no ensino médio, o tema de casa, que se recebia lá naquela época. Tá aqui, tem o teu caderno de tema de casa, leva e traz ele preenchido, que hoje em dia não existe mais, porque o aluno já é difícil na sala de aula. Imagina parar de mexer no celular ou na roda de amigos para fazer o tema. O ensino à distância nada mais é que esse tema de casa, só que dessa forma agora, com uma avaliação que provavelmente seria via internet, com a tecnologia e tudo mais. Eu trabalho numa instituição de ensino superior, onde a gente trabalha com as metodologias invertidas. O aluno tem que fazer, né? A questão, há uma proposta, então, de você responsabilizar o aluno pelo seu próprio conhecimento, mas o professor está junto, o professor está... Né? Na escola pública, algumas escolas particulares até fazem, né? Pelos seus sistemas, enfim, ok. Agora, o sistema público, jogar isso para a sala de aula sem ter uma metodologia definida, sem ter uma proposta definida, sem falar como que vai acontecer, sem ter minimamente as ferramentas para os alunos acessar isso, fica estranho. Até porque, se nós considerarmos o Brasil é um país continental.
né? Nós temos realidades no sul do Brasil que não são as mesmas realidades do Nordeste, do Norte, do Sudeste. Histórias contadas de formas diferentes, é a mesma história, né? Isso. E aí tu fala, mas todo mundo tem um celular. Ok. A maior parte das pessoas tem acesso a um celular. Mas a acessibilidade à internet, a acessibilidade... e os que não têm essa acessibilidade nem na escola, né? A gente vê cada escola no interior do Brasil, né, professor? A gente vê matérias aí que a gente acompanha de até lá, numa meia dúzia de tábua com umas frestas gigantes que não tem luz, tem que ser durante o dia, porque não tem energia elétrica. Imagina chegar uma internet lá, um computador ou um celular que seja, né? E quando a gente fala assim, todo mundo tem um celular e um computador. Tem aqui, na região central, na região mais financeiramente boa, né? Porque a realidade lá das comunidades mais distantes é totalmente diferente. A gente tem que sempre pensar o Brasil como um país de diversas faixas etárias e de responsabilidades diferentes e de economia diferente e tecnologia diferente, acesso a essas ferramentas que localmente até a gente tem essa possibilidade, né, com um índice maior dessa acessibilidade, porque também aqui nós temos pessoas que não têm. Sim. Nós continuamos com índice de analfabetismo alto para o Brasil. E essas pessoas são os pais dos jovens que vão pro ensino médio, né? Em alguns casos. Então, se os pais não tiveram essa preparação, como que eles vão ter o entendimento da necessidade de comprar um computador para o filho? Enfim, ou a política vai fornecer isso, que não está claro. Sim. Né? Mas aí vai fornecer o computador. Eu recordo, há alguns anos atrás, quando o Estado de Santa Catarina lançou um grande programa de distribuir tablets, enfim. Sim. E aí chegaram na escola, fizeram um lançamento, mas a escola não tinha internet com capacidade para comportar todos aqueles tablets, todos aqueles computadores, enfim. Então, veja, não é só você dar uma ferramenta, você tem que garantir acessibilidade para que isso seja cumprindo com sucesso, né? Que é isso que a gente quer para o ensino médio, o sucesso dos alunos, do ensino da educação de qualidade no ensino médio também. E até a preparação dos professores, o senhor sendo professor de faculdade, sabe, tem o ensino à distância, a preparação do professor é diferente para esse ensino à distância. Como você falou, tem que ser orientado o aluno a estudar, porque uma coisa ali o professor explicando e anotando aqui, outra coisa é videoaulas, que o ensino à distância é videoaula. Então, acho que tem que ter um pensamento muito grande. Mas para o pessoal de casa entender, está no conselho. Isso ainda está no conselho, já passou pela relatoria, o conselho seguiu a relatoria, né, em aprovar isso. Então, a única coisa que está na proposta, né, como você mesmo falou, quem é o presidente do conselho é o secretário de Educação de Santa Catarina, o Eduardo Deschamps, é nomeado pelo presidente da República para estar no conselho, e o conselho é um órgão consultivo do Ministério da Educação, que também é do governo e que possivelmente, né, vai acatar isso. Salvo uma movimentação da sociedade, enfim, e que isso venha a ser claro para nós, enquanto educadores, enquanto pesquisadores, de como vai acontecer. Porque outro problema que tem aí é como que esses professores vão ser capacitados. Porque o nosso professor, na maioria das vezes, ele não é capacitado para o ensino à distância. Sim. E isso é uma metodologia completamente nova, né? Então, o aluno não tem essa experiência, o professor também não tem essa experiência, né? E a preparação do aluno, porque o professor geralmente não é o professor da matéria dele que vai dar o ensino à distância também. Isso também vai ser está gravado claro. por uma central e tudo mais, que vai ser distribuído. Aí complica ainda mais essa questão. Isso tá bastante indefinido, assim, e eles têm que editar isso o quanto antes para a gente também tentar entender o que está acontecendo aí, qual é a ideia do MEC, qual é a intenção do próprio Conselho, né, que os dois são do próprio governo federal. E, considerando que o ensino médio é do governo estadual, a responsabilidade dos estados, tem muitos secretários estaduais que estão já se colocando como contrários a isso, porque eles estão entendendo que isso vai gerar um gasto muito grande para você capacitar profissionais, para você adquirir equipamentos, né? Investimento alto, né, professor? Porque a tecnologia é cara também. E se eles estão se movimentando é porque eles não têm recursos para qualificar esses espaços para ter esse tipo de aula. Então, passou pela relatoria, o Conselho acompanhou, aí agora o próximo passo vai ao MEC? Encaminha para o MEC, e aí essa semana já gerou um relato, isso, né,
os educadores estão preocupados e o próprio ministro disse que possivelmente poderá votar. Mas o possivelmente poderá votar pode se estender para uma medida editada com menor quantidade, ou vamos fazer, até porque a gente sabe que o ministro ele vai sair para ser candidato novamente, né? A gente sabe que quem vai ficar é a diretora do MEC, hoje diretora do MEC, e aí o que acontece? Ela tem toda uma formação de elite, uma formação onde ela respeita uma agenda econômica, né, neoliberal, e que possivelmente isso pode passar. Aí vai para a Câmara dos Deputados, isso tem que passar, ou é o Ministério da Educação e o MEC diz assim, não, passa a ser? Veja, se é um interesse do governo, isso pode surgir até como medida provisória. Ele pode, né? Nem passar pelo Congresso. Nem passa. E aí entra em vigor, pode ser a partir do ano que vem já ter isso aí. Mas, como o senhor falou, a movimentação de secretários de Estado, secretários que são quem vai ter que bancar são os estados, e os próprios pais dos alunos podem fazer essa movimentação para evitar isso? Devem. Que é um prejuízo incalculável. Porque a gente está lutando para que você tenha mais tempo de escolaridade presencial na escola. Se briga pela escola integral, né, pela professor? Escola integral, e aí vem o governo numa contraproposta de tirar esse tempo integral, né, de diminuir esse tempo na escola. E nós sabemos que o ensino médio trabalha com alunos de 14, de 15 anos até 17, 18 anos. Uhum. E o pior de tudo isso é que aonde vão ficar esses jovens? Né? Outra situação que está nessa medida também é tornar o ensino de jovens e adultos 100% à distância. Né? O que a gente tem que pensar é que isso tem que ser uma possibilidade. Você mantém o que se tem e, como possibilidade, gradativamente você vai trabalhando com isso e colocando isso na grade curricular. Aí a gente volta lá no início da nossa conversa da faculdade e da universidade. O aluno opta se quer fazer à distância ou presencial. Sim. Tem as opções, aí escolhe uma universidade à distância ou não. Então, e dessa forma não tem opção. Acabou. E o que nós temos no ensino superior, que é muito interessante, que poderia ser utilizado no ensino médio, é que nós temos até 20% da grade que pode ser ocupada com ensino à distância. Mas você tem o profissional, o professor habilitado tanto para o ensino presencial como para o ensino à distância, como professor da disciplina, os alunos vêm e em alguns momentos eles fazem algumas atividades. Trazendo isso para a escola pública, eles não têm aula. E hoje o aluno leva um trabalho que muitas vezes o professor nem tem tempo de corrigir. Essa é, como se dizia, o tema de casa. Né? Isso. Então, a gente sofre muito com isso na escola, porque... E nós precisamos, em partes, até o Conselho Nacional de Educação está certo em fazer isso, em colocar minimamente isso porque nós temos alunos com uma facilidade maior de utilizar as ferramentas tecnológicas, enfim, eu acho que a escola tem que estar atenta para isso, o próprio Conselho, o próprio MEC. No entanto, como fazer isso é que precisa ser melhor editado, informado para as pessoas, para a própria escola, para o próprio professor. Muito assunto pela frente, né, professora, essa discussão toda aí, porque vai mexer com toda a educação e a educação de base, né, que é o ensino médio que prepara para a escolha da profissão, da universidade ou da faculdade. Professor Douglas, quero agradecer a sua participação aqui no Panorama Geral, esclarecendo isso aí. E no decorrer do andar desse processo todo, aí, conforme for feito, ou pelo Ministério, ou pelo Congresso, a gente vai conversando e atualizando o pessoal de casa, porque tem que se preocupar com essa educação, né? Nós até temos, a gente é vinculado a alguns grupos de estudo, né? E os grupos estão bem atentos a isso, porque a gente quer tentar entender quais são os interesses que estão aí. Né? Tudo ainda muito nebuloso, sem muita explicação, mas que a gente, enquanto teórico, a gente sabe qual agenda é que está sendo pautada essas reformas. Né? Com certeza. A economia e o menor investimento. E que não é o interesse do povo, né? Nem da educação, muito menos, né, professor? Nem do professor. E nem do professor. Infelizmente é isso. Mas a preocupação maior tem que ser o aluno. Com certeza. Porque o aluno de hoje é o nosso filho, é a nossa filha, e são os futuros gestores das áreas diversas que nós temos. Com certeza. Professor Douglas, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conversamos com o professor Douglas, ele que é especialista, é mestre em educação e é especialista em ensino médio aqui da nossa região, trazendo, como ele participa de grupos aí do Brasil todo, discutindo a nossa educação. Nós vamos para o apoio cultural, a gente volta já com mais informações aqui no Panorama Geral.